Do que se trata é de olhar em frente, escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Sois vós a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Alto Tâmega. Seguimos para a última entrevista aos cabeça de lista pelo distrito de Vila Real às próximas eleições legislativas. Ouvimos hoje José Luís Ferreira, ele que é o candidato pela CDU, tem 61 anos, é natural de Vila Pouca de Aguiar e é jurista. Muito boa tarde, obrigada pela presença no canal Alto Tâmega. Já teve no passado uma representação na Assembleia da República enquanto candidato pelo partido Os Verdes. Seria importante também o distrito de Vila Real ter um representante, ter representação, a CDU, na Assembleia da República? Bom, antes de mais, muito boa tarde e obrigado pelo convite que nos foi formulado. Sim, era importantíssimo e eu acho que o desafio que nós temos feito agora no contacto que temos produzido aí por todo o distrito com as pessoas é exatamente que as pessoas façam essa reflexão. Se vale a pena continuar a eleger 5 deputados sempre pelos mesmos 2 partidos, PS ou PSD, 3-2 às vezes vai variando, ou se em vez disso termos 2-2-1. E 2-2-1 com um deputado na Assembleia da República eleito pelo distrito de Vila Real pela CDU. E eu creio que isso faria toda a diferença. Olhando para trás, como disse bem, eu já estive na Assembleia da República durante alguns mandatos, eleito não pelo círculo eleitoral de Vila Real, mas inicialmente pelo círculo de Lisboa e depois por Setúbal, e fui acompanhando, porque tenho ligação ao distrito, porque, como disse bem, sou de Vila Pouca de Aguiar, e, portanto, acompanhei sempre muito de perto os problemas da região, e seria bom que as pessoas equacionassem o que teríamos nós, transmontanos, a ganhar com uma representação da CDU no Parlamento. E o que é que teriam a ganhar? Teriam a ganhar que teriam uma voz de alguém que, enquanto lá esteve, sendo eleito por outro distrito, terá feito durante estes anos todos mais trabalho do que os 5 deputados eleitos pelo distrito de Vila Real. E, portanto, quando estou a falar de trabalho, é trabalho em torno de questões que se prendem com o distrito. Desde a Régua, a Chaves, a Vila Real, a Vila Pouca, qualquer problema foi levantado pela CDU na Assembleia da República, ainda que o deputado não fosse eleito pelo distrito. E, portanto, se nós fôssemos fazer essa contabilidade, haveríamos de ver que, de facto, enquanto lá estive, fiz eu mais trabalho pelo distrito de Vila Real do que os eleitos, que normalmente são eleitos por Vila Real. E tendo trazido para cima da mesa, para a discussão, problemas que passam ao lado e que têm passado ao lado da Assembleia da República, que é onde as decisões são tomadas. Nós ainda hoje estivemos em Pedras Salgadas, no Parque Termal de Pedras Salgadas, onde tivemos a oportunidade de ver a obra que ali foi feita. Há um projeto PIN, um projeto de relevante interesse nacional, que foi dado pelo Governo há uns anos e que, quando o projeto é PIN, e portanto quando tem relevância nacional, fica isento de avaliações de impacto ambiental, tem os processos administrativos todos muito mais facilitados, tem chorulhas ajudas do Estado do ponto de vista financeiro, tem benefícios fiscais, tem isenção de IMI, mas tem também contrapartidas. E quando nós vemos a Superboc Group a chegar às Pedras Salgadas e a levar a água das Pedras Salgadas para fazer o seu comércio, ignorar todos os compromissos que assumiu, seja com o Estado, seja com as autarquias, seja com a população de Pedras Salgadas, nós temos que dizer que é preciso alguém que na Assembleia da República possa denunciar isto, levantar o problema e fazer o máximo possível para obrigar a Superboc Group, no fundo, a cumprir os compromissos que contratualmente assumiu com o Estado e com as autarquias. Não servem os postos de trabalho criados? Não foram só os postos de trabalho. Os postos de trabalho foram uma das condições, seriam 220 no início do projeto, passou depois para 115, ainda assim nós temos dúvidas que eles tenham ocorrido. Mas não falamos apenas de postos de trabalho. Nós estamos a falar, por exemplo, do compromisso da Unicer, agora já a Superboc, é melhor falar já do presente, porque inicialmente o projeto Aquanatur começou com a Unicer e depois a Superboc Group que assumiu os comandos da operação. O que é verdade é que a Superboc assumiu o compromisso de construir 2 hotéis. Um deles, aliás, já estava construído, era só reabri-lo. Tinha sido construído com dinheiros públicos, estou a falar do Hotel Avelames, e tinha sido feito até um projeto de Cisa Vieira e, portanto, com alguma, digamos, mais-valia do ponto de vista arquitetónico. E a Superboc ficou com o compromisso de reabilitar esse hotel, torná-lo operacional, porque ele estava fechado, e reabilitar também o Grande Hotel. Ainda hoje estivemos nas Pedras Salgadas, o Hotel Avelames desapareceu porque foi demolido e o Grande Hotel é um depósito de lixo.
E, portanto, quando nós vemos o poder económico manobrar-se conforme entende, sem ninguém pedir contas, isto é mau sinal. Porque é um sinal em que se contraria um princípio estabelecido na nossa Constituição, no que diz respeito à organização do poder económico, e que diz que o poder económico tem que estar subordinado ao poder político. Aquilo que nós vemos aqui é o contrário. O poder económico é que, no fundo, está a reinar porque faz o que lhe apetece, leva os nossos recursos, faz dele o seu negócio, e os compromissos que assume com o Estado ficam para trás. E não há ninguém para fiscalizar. Eu, enquanto deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, levantei o problema, levei o problema a plenário, fiz a proposta para que a Comissão Parlamentar de Economia viesse às Pedras Salgadas, de facto, verificar o incumprimento por parte da Superboc Group, e eu acho que um deputado da CDU eleito por Vila Real poderia ter tido muito mais importância, e terá certamente se formos eleitos, por exemplo, neste caso em concreto. A CDU entende que a defesa do interior e do mundo rural se faz também, assenta na regionalização e no ordenamento do território. Como é que esta política pode combater o despovoamento deste território? Bom, é verdade que a CDU elege como prioridade no seu programa que apresenta aos eleitores para dia 10 de março, o grande problema identificado da CDU é o problema da desertificação. E, portanto, a prioridade da CDU no que diz respeito a Vila Real, porque nós temos propostas que abrangem o país todo. Estou a falar da valorização dos salários, dos manuais escolares, da rede de creches gratuitas, que, sendo gerais, também apanham os transmontanos, porque também são portugueses. São políticas nacionais. São políticas nacionais, mas que também têm interferência nos transmontanos, porque também pagam impostos como os outros, não é? A Vila Real tem, contudo, características diferentes e padece de um problema que é o problema da desertificação e que a CDU entende como prioritário o seu combate. Temos propostas para combater a desertificação, desde logo com a criação de incentivos fiscais para as micro, pequenas e médias empresas que se queiram instalar no distrito de Vila Real possam ter algum alívio fiscal, desde que criem postos de trabalho. Porque quando nós falamos de desertificação, falamos de não haver... As pessoas vão para fora porque não têm cá postos de trabalho. E, portanto, é preciso criar condições para que haja postos de trabalho, para que as pessoas se fixem e não vão para o litoral ou para o estrangeiro, como tem acontecido. Mas também é preciso, como nós estamos em Vila Real, e encarando isto a agricultura como um setor que deve ser estratégico e ser olhado como um setor estratégico e fundamental para o desenvolvimento do país, nós também achamos que a agricultura tem aqui um papel importante. E quando falamos da agricultura, nós falamos, por exemplo, daquilo que são os custos à produção. Isto é, o produtor vende o produto a um determinado preço e depois, quando chega à prateleira das grandes superfícies, o preço aparece com 5 ou 6 vezes mais. Portanto, era preciso, para já, quando falamos da agricultura, insistir na questão do custo à produção, no custo da primeira venda, mas era preciso também potenciar a agricultura familiar e biológica, a pequena agricultura. Nós temos uma paisagem agrária até há bem pouco tempo assistimos a várias manifestações de centenas de agricultores que saíram à rua a reivindicar precisamente melhores condições para o setor agrícola. E que tem a ver exatamente com aquilo que eu estava a dizer com o preço à produção, porque eles vendem, quando produzem os produtos, um dos grandes problemas da agricultura hoje, não só em Vila Real, mas também em Vila Real, é exatamente esse. Mas aquilo que eu estava a falar agora é da questão do apoio à agricultura familiar e à pequena agricultura, à agricultura biológica, porque se nós não criamos condições para que as pessoas possam continuar cá, nós vamos continuar a ter a desertificação a acentuar-se dia para dia. E por isso é que, fazendo uma aposta na agricultura familiar, por exemplo, com o Estatuto da Agricultura Familiar, que foi uma batalha da CDU nos últimos anos e que o governo do PS andou a adiar, para nunca mais consagrar esse estatuto, porque a pequena agricultura e a agricultura familiar, para além de poder ser um contributo para travar a desertificação, ainda tem mais um aspecto muito relevante neste contexto, que é o quê? É que quando há gente não há incêndios. Quando há gente nos campos, há menos incêndios. Mas tem que se tornar um setor muito atrativo, porque hoje em dia os jovens não querem seguir, os agricultores atuais também já têm muita idade, não é? Mas porquê? Porque não compensa. Porque produzem dois problemas. Produzem os seus produtos e depois têm que os vender a preços muito baixos, que não compensam muito bem, face ao aumento dos custos dos fatores de produção. Se eu lhe disser que um produtor de qualquer produto continua a vender o seu produto a preços que vendia há 20 anos, e quando os custos dos fatores de produção aumentam, desde a eletricidade, de tudo, aumenta tudo, é claro que isto é pouco motivador.
e até para os jovens. E, portanto, se nós não criarmos mecanismos que facilitem a vida desses pequenos produtores, não conseguimos. E eu estava a dizer que isto tem outra vantagem, porque quando nós temos gente no campo não há tantos incêndios, ou os incêndios não ganham tanta proporção, porque as pessoas que estão no campo vão cultivando, significa que criam barreiras para a propagação dos incêndios. E, portanto, até nessa perspectiva vigia também. Nessa perspectiva também era vantajoso. Sim, mas o grande combate dos incêndios tem que vir da prevenção, porque a vigia já é outro problema que também podemos discutir. Mas se nós podemos combater os incêndios pela prevenção, estamos, no fundo, a facilitar tudo o que há depois para a frente, desde vigia, desde o combate e por aí fora. E havendo gente nos campos, há menos possibilidade de haver incêndios, porque as próprias pessoas, na sua atividade, também procuram remover aquilo que potencia os grandes incêndios. Depois, era preciso também valorizar os produtos regionais, eu aqui incluía também as águas termais e o próprio turismo. Acho que nós temos um bom potencial de turismo, desde que seja articulado entre os vários operadores. Podíamos ter também aqui uma mais-valia para criar postos de trabalho e, portanto, uma forma também de fixar as pessoas aqui. Era preciso também defender, e isto também é um aspecto importante, que tem a ver também com a pequena agricultura e com o facto das pessoas se irem embora. Era preciso valorizar o comércio local e os mercados tradicionais. Porquê? Porque, aos dias de hoje, o pequeno produtor não tem outra possibilidade de escoar os seus produtos que não seja pela via dos mercados tradicionais. Porque um pequeno produtor não pode chegar ao pé de um continente ou ao pé de uma grande superfície e dizer, olha, eu tenho aqui 100 quilos de produto para vender. O que lhe dizem é que não, nós queremos é toneladas. E, portanto, os mercados, de certa forma, são a única forma que os pequenos produtores têm de escoar os seus produtos. Ora, se nós valorizarmos esses mercados, passa desde logo, por exemplo, por repensar a liberalização dos horários das grandes superfícies, que foi feito ainda pelo Partido Socialista no tempo de Sócrates, e com a sua abertura ao domingo. Nós sabemos que com a abertura ao domingo das grandes superfícies, os mercados tradicionais de sábado perderam 40%. E, portanto, se nós dizemos assim, as pessoas não encontram um grande atrativo na agricultura e vão-se embora. Mas porquê? Porque não têm condições. Porque sabem que cultivando aqui não conseguem escoar os seus produtos que não seja pelos mercados. Os mercados estão a decair dia para dia, nós temos andado aí pelos mercados todos, ainda hoje estivemos no de Vidago e temos andado aí pelos mercados todos do distrito e o que vemos é que, de facto, há uma queda acentuada porque criam-se hábitos de consumo nas grandes superfícies, quando se facilita toda a vida em todos os níveis as grandes superfícies, nomeadamente a liberalização dos horários e a abertura ao domingo, naturalmente que nós temos este problema do produtor não se sentir, não só, digamos, compensado pelo seu trabalho, uma vez que o produto é vendido por um preço muito baixo, como também depois tem dificuldade em escoar os seus produtos. Depois também era preciso também apoiar a comunidade, os territórios comunitários, desde logo os baldios, e era preciso também, agora uma parte que tem mais a ver com o Douro, não tanto aqui com o norte do distrito, mas tem a ver com a Casa do Douro. Foi dado um passo importante no sentido da Casa do Douro ser devolvida novamente aos vitivinicultores do Douro, não está ainda concluído, mas é também um compromisso nosso que achamos que também isso contribuirá para o combate à desertificação. E é preciso também acabar com as portagens nas ex-escutas, porque, para além de penalizar quem trabalha, quando aquilo que nós chamamos de escutas, que é sem custos para o utilizador, foram construídas, elas foram feitas exatamente sem custos para o utilizador para beneficiar as zonas mais desprotegidas do país. E quando não havia alternativas do ponto de vista viário. E, portanto, justificar-se-ia que não houvesse portagens nessas autoestradas, nessas vias. E quando nós pensamos que uma pequena empresa que se queira instalar no distrito de Vila Real, o fator das portagens conta muito. Portanto, é um fator que inibe as empresas a poderem criar aqui postos de trabalho porque têm que pagar as escutas. E, portanto, é também uma das medidas que propomos, é o fim do pagamento das portagens. No setor das acessibilidades, como é que vê o Plano Nacional da Ferrovia? A alta velocidade é prioritária? Ia passar por aí, porque quando nós falamos das portagens, falamos de mobilidade. E, portanto, quando falamos de mobilidade, é outro problema que se associa também à desertificação. A mobilidade, para além de encerrar um direito em si, é também um instrumento de acesso a outros direitos. Sobretudo quando nós temos um período que vivemos durante a Troika, durante o período do PSD e do CDS, que ficou conhecido por fechar serviços públicos. E, portanto, as pessoas precisam de se deslocar para ir para a escola, para ir para a justiça, no fundo para a saúde, para exercer outros direitos fundamentais. Por isso é que a mobilidade ganha a importância que tem. O que nós temos como propostas para a questão
da mobilidade no distrito. Nós queremos reativar a linha do Corgo, a linha ferroviária do Corgo. Eu não vou dizer a importância que tem a ferrovia comparada com a rodovia do ponto de vista ambiental, porque isso dava para outro debate, mas que as vantagens são absolutamente inquestionáveis. E queremos também a modernização da linha do Douro com ligação à Espanha. Portanto, do ponto de vista da mobilidade, das ligações, são estas as propostas da CDU. A alta velocidade pode fazer sentido para o distrito se houver uma paragem no distrito, porque se não houver, quanto muito pode fazer bem à ginástica dos transmontanos e verem o comboio a passar, mas sem ele parar por aqui não traz nada de novo. E, portanto, do ponto de vista da mobilidade, isto seria importante. Também queremos que o PART, que é aquela medida que foi tomada durante o período de 2015 até 2020, conhecido pela Geringonça, com muita pressão nossa, que foi o Programa de Apoio à Redução Tarifária, o PART, que tem dado muitos excelentes resultados, tanto em Lisboa como no Porto. Nós queremos estender a todo o país, naturalmente adaptado às características próprias de cada região, mas que é uma medida também que nos remete para outro problema que também é preciso ter em conta, que é o combate às alterações climáticas. E, portanto, se nós temos transportes públicos de qualidade, capazes de serem uma verdadeira alternativa à utilização da viatura individual, nós estamos a dar contributos excelentes para o combate às alterações climáticas, porque, como sabemos, os estudos todos indicam que o setor que mais contribui para a emissão de gases com efeito de estufa é o setor dos transportes. Exatamente porque as pessoas não têm transportes públicos de qualidade, acessíveis e a preços justos, e, portanto, são obrigados muitas vezes a ir de carro, quando podiam deixar o carro em casa e ir de transportes públicos. E, portanto, também é uma das... Também na área das alterações climáticas e defendendo a agricultura como defende, faz sentido uma exploração de minerais e de lítio e de outros minerais, aliás, a céu aberto no território? Vamos lá ver. A questão da exploração dos recursos, nós temos que ter em conta primeiro os interesses nacionais. Saber quem é que está no terreno a tratar da negociata, porque o que nós vemos no Barroso houve muito falta de transparência, portanto há aqui negociatas e por isso é que nós dizemos que os interesses ambientais muitas vezes ficam desfavorecidos face aos interesses económicos. É preciso primeiro garantir que os interesses nacionais estejam presentes e depois é preciso explorar o lítio em circunstâncias onde ele possa ser de facto explorado e não em sítios que são de áreas protegidas, que têm a oposição dos próprios autarcas e das próprias populações e que não contribuem nada para o bem-estar nem sequer para o desenvolvimento do país. Portanto, mas o que interessava aqui era salientar que nós estamos a falar de uma circunstância em que nem sequer sabemos quem são os patrões dos interesses que está por trás da exploração do lítio no Barroso. A CDU é contra todos esses projetos? Não, a CDU é contra projetos que violem as normas ambientais, que procurem contornar as normas ambientais. E a CDU tem também a preocupação de garantir que o interesse nacional esteja presente. Seguimos agora para a saúde. Disse recentemente que o Serviço Nacional de Saúde foi fragilizado porque se deu mercado aos privados. A saúde nas mãos de grandes grupos económicos com interesse na saúde é um perigo, como diz ter sido com a privatização dos CTT? Sim, é pior. É pior porque nós precisamos mais da saúde do que das comunicações. Quer dizer, do ponto de vista da importância da natureza humana, nós precisamos mais de saúde, precisamos dos dois. Mas se eu tivesse que escolher entre a saúde ou mandar uma carta, certamente escolheria a saúde. E eu digo assim, de facto, quando se fecharam serviços públicos de saúde, o objetivo foi só engordar o mercado dos privados. Eu até lhe vou dar uma opinião muito pessoal, que não é, se calhar, da CDU, não sei se será. Eu acho que o mercado da saúde em Portugal, privado, não tem futuro, porque as pessoas não ganham o suficiente para ir a um hospital privado. Não ganham, os salários são baixos. Ser o Estado a comparticipar. Lá está, mas se é o Estado a comparticipar, porque é que não é o Estado a investir no Serviço Nacional de Saúde? Quando eu falo do negócio dos privados com interesse na área da saúde e da ligação que faço com o encerramento de serviços, é exatamente por isso. Porque quando nós olhamos para o Orçamento da Saúde e dizemos assim, o Estado gastou não sei quantos milhões em saúde, ok, e desses, quanto é que foi para os privados e quanto é que foi para o Serviço Nacional de Saúde? O Serviço Nacional de Saúde tem dado respostas absolutamente incríveis, como aliás se viu durante a pandemia, que obrigou até os grandes liberais a admitirem que, de facto, porque os privados disseram, não, vocês quiserem paguem. Então foi isto, a atitude dos privados foi esta. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde teve um contributo excelente, por exemplo, nas questões da mortalidade infantil,
E o que nós vemos agora é que, ao fragilizar o Serviço Nacional de Saúde, intencionalmente ou não, o que é verdade é que nós estamos a engordar o mercado dos privados. Porque se não há, e o Estado vê-se obrigado a pagar depois aos privados aquilo que ele próprio não consegue dar resposta. Porquê? Porque, entretanto, fechou serviços. E, portanto, já o disse várias vezes, e quando falo do setor privado da saúde, não falo apenas das parcerias público-privadas na área da saúde, porque isso remeter-nos-ia para outra discussão. Falo da necessidade de investir a sério no Serviço Nacional de Saúde para termos menos dependência. Como é que se pode investir a sério? É chegar ao orçamento e dizer assim, olha, nós vamos investir no Serviço Nacional de Saúde, em vez de estarmos a alugar uma máquina que custa 1 milhão de euros num hospital que temos que ir fazê-lo ao privado, então nós vamos comprar essa máquina que em 2 anos fica paga. Portanto, tudo se resolve com financiamento, e o financiamento o que é que permite? Permite recursos humanos e técnicos necessários para dar resposta aos cuidados de saúde dos portugueses, permite valorizar os profissionais de saúde para que se fixem no Serviço Nacional de Saúde e não tendam a fugir para o privado porque há mais apelo do ponto de vista material. Ainda agora o Governo teve a oportunidade de o fazer quando fez a revisão do Estatuto do SNS e em vez de escolher a exclusividade, escolheu um modelo mais ou menos misto que ainda traz mais complicações, ainda cria mais problemas do que aqueles que queria resolver, o que significa que o Partido Socialista, de facto, tal como o PSD, tem muita dificuldade em libertar-se dos grupos económicos e, portanto, o que querem é beneficiar os interesses privados, mas se falou do CTT, também tenho que lhe dizer uma coisa. É verdade que o PSD e o CDS privatizaram uma empresa que era uma referência do ponto de vista até internacional. O nosso serviço postal, que era prestado pelo CTT, era reconhecido até no plano internacional. Todos os anos dava dinheiro ao Estado. É o que está a acontecer. Não, agora que é privado está transformado num banco, não há serviço postal, os trabalhadores são maltratados, o giro deixou de ser diário, passou a ser semanal e temos um serviço postal remetido para segundo plano, porque aquilo que quem comprou o CTT pretendia e fez, foi fazer um banco. Se a gente se puser a pensar, diz assim, nunca um banco foi feito em tão pouco tempo. Muito bem, muito obrigada. Obrigadíssima pelas suas propostas. Ouvimos José Luís Ferreira, ele que é o candidato da CDU pelo Círculo Eleitoral de Vila Real às próximas eleições legislativas. Do que se trata é de olhar em frente, escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Sois vós a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal.